bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir, mais um ano do nosso podcast, né? Eu sou a Ariane Brainer, sou psicóloga e idealizadora desse podcast e quero dizer que eu já estou muito feliz nessa volta da gente aí nesse ano 2025 e também por isso eu posso dizer que a vida presta. Com certeza. Apesar desse breve, rápido intervalo, estávamos com muita saudade e estamos voltando, assim, super cheios de novidades. Eu acho já algumas primeiras novidades aí. Quem já acompanha a gente vai perceber que tem uma carinha nova, Isso. né, aqui, que não é a nossa necessariamente, né? A nossa continua a mesma. Nossa tá a mesma. Mas tem uma identidade visual nova aí, vocês vão se ligar, vão perceber. Bem, eu já comecei falando, né, que a vida presta, e aí eu quero ouvir de você, Nath, já, se a vida presta. Vamos lá, vida. Bom, quando eu vi essa frase, eu fiquei muito pensativa, assim. Em vários momentos a gente se questiona, né? Em vários momentos que a gente atravessa dificuldades, situações, coisas que a gente deseja muito e às vezes não acontecem como a gente gostaria, faz com que a gente questione como é que é essa vida. Será que eu estou vivendo ou eu estou esperando da vida? E aí eu parei assim, me questionei em várias situações que eu estou vivendo até. Eu acho que sim, eu respondo que ela presta. A vida presta. A vida presta e muito, né? Exatamente. Primeiro a gente dizer que essa frase, alguém não, uma grande parte das pessoas escutou essa frase agora no final do ano, né? Finalzinho de 2024, ali por dezembro de 2024. E essa frase, ela acabou sendo atribuída à atriz Fernanda Torres, que está aí indicadíssima ao Oscar, Isso. né? Que ela falou essa frase justamente quando ela é indicada para o Globo de Ouro. E aí ela remete, nesse momento que ela se vê indicada ao Globo de Ouro, ela percebe ali que 25 anos atrás, ela e o Walter Salles, o diretor do filme, né? Ainda Estou Aqui. E aí ela percebe que 25 anos atrás, a mãe dela também estava naquele lugar. Mesmo momento, né? Estava vivendo isso. E junto com o Walter Salles também, né, no filme Central do Brasil. E o filme ganhou, né? Central do Brasil ganhou o Globo de Ouro naquele ano. E ela estava vivendo aquele momento também com o Walter Salles. Toda aquela expectativa. Uma renovação daquilo tudo que passou, né? E com a conotação de que, apesar de tudo, a resistência, né, que a gente tem que ter resistência em todas as situações, chegou. Sim, sim. Eu acho muito interessante que ela colocou assim, que não poderia ter sido indicada antes, que ela se sente muito segura de que foi indicada agora, porque hoje ela tem uma estrutura emocional melhor, ela tem uma situação profissional melhor, então que ela se sente assim ainda muito mais prestigiada por estar sendo reconhecida agora, que ela tem uma condição de digerir tudo isso de maneira melhor. Então, eu também achei isso interessante, porque a gente quer tudo para ontem, né? A gente não acha que o nosso trabalho tem que ser longo, a gente quer conquistar as coisas imediatas. E aí, às vezes, precisa levar um tempo para você amadurecer. Sim. E estar mais um pouquinho, não digo preparado, porque preparado eu acho que é um constante, mas você está mais seguro de que aquele momento é o melhor. Isso, exato. Ela tinha uma maturidade para enfrentar aquele momento, enfrentar todos aqueles holofotes, né, para estar ali. Eu acho interessante porque cada pessoa que, quando escutou essa frase, bateu de alguma forma, né? Mas o interessante é que bateu em muita gente. Tocou em muita gente. E eu fiquei pensando assim, é uma frase simples, né? Não é simplória, ela é profunda. Isso. E que em algum momento, eu disse assim, nossa, é uma frase tão simples que eu acho que em algum momento a gente falou ou na a gente vida. Sentiu, né? Então, a gente ou falou, ou escutou, ou falou numa roda de conversa, numa roda de amigos, mas que passou despercebido. E aí eu fiquei me perguntando por que quando ela fala, tocou tanta gente, impactou tanta gente.
Lógico que tem... Bem, uma boa parte das pessoas ficou muito feliz, entende o significado que é o Brasil estar, né, tendo sendo considerado, né? E sendo visto dessa maneira, tendo um filme, né, premiado e tudo mais. Mas quando ela fala, eu depois fiquei pensando nisso, que eu disse assim, é uma frase que ela é profunda, ela falou de uma maneira muito objetiva, muito prática. A minha primeira impressão era essa, que é uma frase prática, ela não romantizou a frase. Não veio como no intuito romantizado. Eu acho que é um suspiro de conclusão, de que, poxa, eu lutei e eu cheguei aqui. Então, esse esforço todo valeu a pena, né? Sim. Eu interpreto muito assim, a gente tem uma dificuldade com a cultura no nosso país, isso não é segredo para ninguém. Existe necessidade de investimentos, existe necessidade de incentivos, e apesar de todas as dificuldades, eu vejo que existe um trabalho muito bem feito. E tanto é que está sendo reconhecido. Eu ouvi outras coisas também sobre isso, e que consideravam assim, poxa, a gente tem tanta produção e, infelizmente, apenas uma foi ovacionada, foi considerada. Mas eu leio isso como, poxa, que bom que isso vai ser uma abertura para outros, para um caminho mais sólido, para pessoas terem mais segurança de investimento, para as pessoas verem que existem coisas sérias nesse segmento, sabe? E que a cultura precisa existir. E abre esse leque, né, para essa visibilidade do Brasil, do cinema brasileiro, da arte brasileira, dos artistas brasileiros, né? Muita gente não conhecia Fernanda Torres, né? Alguns tinham lembrança, sabiam da Fernanda Montenegro, né? E tudo mais, que tem também uma carreira muito mais consolidada e tal. De filmes também que foram premiados internacionalmente, mas que é bem isso que você está falando, a coisa de parar um momento e dizer assim, rapaz, a vida presta, esse esforço todinho não foi à toa. Isso. Né? Que em algum momento ele chega. Não é que vai chegar talvez como eu sonho, como eu imagino. Como desejo. Mas vai te surpreender de alguma forma, né? Eu fiquei muito assim, tocada com tudo, com o filme. Você chegou a assistir? Sim. E as pessoas também que assistiram, que comentaram comigo, eu não me refiro apenas à história, mas ao sentimento que aquele filme passa, de quem viveu tudo aquilo, de quem estava naquela situação. Então, eu acho que tem isso também, esse sentimento de que nós atravessamos aquele problema, mas aqui estamos, né? Sim. Que nosso país precisa entender que teve aquela situação, mas que a gente segue buscando e lutando e querendo que as coisas sejam justas. Sim, né? Sim. Então, pensando no A Vida Presta, né? Como você está falando, a gente pensar que por que a vida presta? Por que vale a pena? Né? Por que as coisas valem a pena? Por que continuar lutando? Por que continuar insistindo? E é até interessante, porque a gente já falou aqui no nosso podcast sobre desistir. Isso. Né? Então, tem a coisa da gente entender qual é a medida de cada um. Qual é a escolha que a gente quer fazer? Agora eu quero desistir, agora eu quero persistir, eu quero continuar, né? Então, entender que a vida presta dentro de tudo isso. De todas as situações, né? E essa coisa também de pensar na vida presta, eu também penso assim que não é fácil a gente se manter pensando de que a vida presta. Porque existem situações e desafios que vão lhe provocar todos os dias para lhe fazer pensar sobre isso. O que é que você quer na sua vida? O que é que você constrói da sua vida? Para que dificuldades você está preparado para atravessar ou não? Então, eu acho que é quase uma provocação do destino que seja lhe mostrando que todos os dias você está ali, você está enfrentando as suas situações, porque de alguma maneira isso vale a pena, sabe? Por isso que eu penso muito a saúde mental das pessoas quando ficam comprometidas. Muitas vezes elas desacreditam
que a vida vale a pena. Muitas vezes elas desacreditam de que estão ali com algum desafio ou com algum sentido, né? E aí desacreditam dessa situação de que, poxa, vale a pena eu estar aqui, tantas dores que eu estou sentindo, como é que eu posso me trabalhar para conseguir ultrapassar isso? E aí é onde a gente pega nesse ponto. Tem que valer a pena e você tem que encontrar os meios de fazer com que ela preste também. Né? E como encontrar esses meios, né? Porque é comum a gente até escutar, a gente também já falou em algum momento da vida isso, eu estou tirando força, não sei de onde, né? Não sei de onde eu estou tendo força para continuar, não sei de onde, né? E é interessante a gente trazendo, né? A gente falando do filme, Ainda Estou Aqui, no filme retrata de uma forma muito, muito singela, né? Essa coisa de persistir, de continuar, porque a personagem da Fernanda Torres, né? A Fernanda Torres fazendo ali a Eunice Paiva, quem assistiu, era até legal, né, a gente saber como foi que cada pessoa sentiu, porque é muito interessante, né? Como mexe com a emoção da gente. A gente tá ali assistindo sobre uma família que tá vivendo um luto. E é o interessante que é o luto de um corpo que não existe. Apareceu, né? Um luto interrogatório o tempo todo. Será que... Então, uma pessoa que desaparece, e aí, morreu, não morreu, onde é que tá, o que que tá fazendo, não se sabe, né? Então, persistir com essa dúvida, como que é? Isso, você conseguir seguir adiante, você olhar e dizer, poxa, eu tenho os meus filhos, você não poder dizer aos filhos exatamente o que estava acontecendo, apenas que o pai sumiu. E que até certo ponto também a Eunice Paiva, ela não sabia, não se sabia o que tinha acontecido. Ela não podia nem dizer, né? E assim, o que mais mexe comigo é o olhar dela em várias situações em que ela não pode nem colocar para fora o que está sentindo, ela tem que sufocar o sofrimento dela e seguir adiante. É aí onde eu penso, de onde se tirou as forças, né? De onde que tira essa força para continuar e para estar ali junto com os filhos. E que o interessante em tudo isso é que quando a gente observa para a Eunice Paiva ali, né, interpretada pela Fernanda Torres, a gente observa que ela não está num papel de vítima, ela não está num papel de super mulher. Pois ela não tá. É a forma dela. Eu ficava o tempo inteiro assistindo com um nó na garganta. E eu ficava assim, nossa, ela não vai falar. Porque era dela. É uma característica dela, né? Então, ela não ia falar, ela não ia sair esbravejando, ela não ia sair xingando. Tanto é que, para mim, uma das cenas mais emocionantes, e que eu vi também que é para muita gente, é naquela hora, a gente não tá dando spoiler, porque essa até, inclusive, uma das cenas que aparece no trailer, né? Divulgações. Que é quando a imprensa vai lá para tirar a foto da família e eles sorriem. E ela enfatiza, né? Porque eles dizem, não, mas a gente quer uma foto sem sorriso, porque eles pediram, tem que dar o ar da tristeza e tudo mais. Pesada. E ela disse, não, a gente vai sorrir. A coisa do sorrir ser realmente um ato de resistência. Exatamente. Né? De persistência, que eu tô aqui, tá difícil, aqui. Mas eu tô seguindo. Isso, né? E a gente tem que rir também com a dor, não tem como você só chorar, né? Eu vejo que a situação que a gente vive, os desafios que a gente enfrenta, são eles do tamanho que a gente pode também dimensionar. Lógico que tem pessoas que passam por mais dificuldades ou menos, e que, para mim, a dor pode ser de um tamanho, para você pode ser outra. E ser a mesma dor, mas de uma proporção diferente. Mas a gente também tem que dar a ela o tamanho que ela merece ter, porque senão você fica imobilizado, né? Ela podia ter... Eu não sei se hoje ela teria aquela resistência toda, ou se as pessoas hoje estão muito mais sensibilizadas, porque eu acredito que poderia ter um comportamento que ela ficasse prostrada, que ela ficasse sem conseguir reagir, que ela precisasse que outras pessoas tomassem as rédeas, e ela foi e tomou a rédea da vida dela, sabe?
Mas isso que você está dizendo, cada um vai sentir de uma maneira e vai reagir de uma maneira, né? E que isso me lembra quando, às vezes, a gente fala assim, a gente também fala, né? A gente escuta e a gente também fala. Se tal coisa me acontecesse, eu ia reagir de tal maneira. Sabe? A gente consegue, na cabeça da gente, né? Achar. Oh, meu Deus, tão inocente. E a gente imagina, não, mas se fosse comigo, eu ia rodar a baiana, eu ia falar, eu ia fazer e acontecer, ou eu ia calar, eu não ia fazer nada, sabe? A gente quer determinar como que a gente vai reagir diante de uma situação, seja ela qual for, que a gente não sabe. Não. Porque ali vão ter vários fatores. E a gente pensar que a gente está lidando com as nossas emoções. E com as emoções, você não vai determinar que vai reagir como de forma programar, bem. Exato. Né? A emoção é emoção e ela vem de qualquer jeito. Como é que você está naquele dia, isso vai contar? Sei lá, eu estava estressada por causa do trabalho de tal coisa, e aí à noite eu falei, eu fiz tal coisa. Né? Então, de que forma que eu respondi a determinada situação? Às vezes, até também a gente pensa, eita, se isso tivesse me acontecido na semana passada, eu não teria, teria reagido de uma forma diferente. Não sabe, né? É verdade. Não tem uma garantia de que você vai responder daquela forma ou que vai programar. Exatamente. É bem específico isso. Você precisa atravessar aquele momento para você entender como é que vai ser sua reação. Quando você, por exemplo, é assaltado, muita gente diz, se for assaltado, eu vou reagir. Sei lá. Sei lá se você vai ter condição de entender que aquilo está acontecendo, você vai reagir. Então, é muito particular. E que sempre o recomendado é não reaja. Não reaja. Né? Não reaja. Então, assim, ter que pensar. Porque, assim, todos nós já escutamos isso de alguma maneira. Não pode reagir num assalto. Tá, não vou reagir. Mas eu não sei se na hora eu vou desmaiar, vou reagir, vou correr. Então, você não tem como saber. Porque naquela hora você vai lidar com uma emoção para você dar conta. Né? Com o medo, com o que vai vir na hora, em que parte, em que lugar que vai te tocar. Né? Aquela situação. É bem complexo isso, porque a gente pode até fazer um ensaio, né? Imaginar, fazer roteiros, dizer assim, vou programar a minha vida de A a Z. Sim. Só que quando você vai vivendo, as coisas vão acontecendo e vão mudando. Sim. Planejamento a gente faz, mas tudo pode ser improvisado. A gente, inclusive, está em pleno mês de fevereiro, né? Então, comecinho de ano, o que acontece com uma coisinha que é praticamente de praxe? Final de ano, faz lá os planos para o novo ano, as listas e etc. Todo aquele blá, blá, blá que a gente já sabe. Chega em janeiro, aí tem gente que faz assim, não, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou fazer tal coisa. Alguns ainda fazem assim, não, 1º de janeiro não, que eu vou estar cansado, eu vou estar de ressaca, eu vou estar isso, não, dia 2, né? Então, assim, consegue ir estipulando. Mas determina ali. Tem várias metas, várias coisas para se fazer. E, de repente, se depara com o janeiro. Para mim, foi desse jeito. Para você também, eu sei que foi porque você falou, né? A gente conversou disso. Foi um mês muito atribulado. Né? Interminável, porque eu nunca vi um mês tão longo. E cheio de coisas que atropelaram o mês e que não aconteceram nada do jeito que eu, pelo menos, planejei. Pronto, tudo conforme não planejamos. Foi desse jeito. Exatamente. Né? Então, a gente fica na coisa de que eu tenho que ler 10 livros, eu tenho que beber 2 litros de água, eu tenho que fazer isso, eu tenho que manter a casa arrumada, eu tenho que fazer tal coisa. Então, é muita meta. E por que a gente não escolhe uma coisa e faz assim, não, peraí, poucos, né? Vai trabalhando isso. Né? Não precisa ser definitivo. Tenho 10 pontos aqui, vou ticar todos eles até o final do mês. Vai estipulando ali, vai olhando, peraí, vamos devagar. Porque aí, até pra gente começar a se acostumar com tudo aquilo. Olha que coisa simples, a gente dizer assim, eu preciso beber 2 litros de água por dia. Parece ser uma coisa simples. Parece. Mas você, pegando aí você, como médica, você sabe que não é fácil beber uma pessoa que mal bebe 1 litro de água. E tem gente assim que reclama que a água não tem gosto, não é bom. Gosto, ou é ruim, incomoda, né? Gosto. E é uma meta, assim, muito difícil. Sim. Você tem que se programar para aquilo acontecer. E eu espero que todos consigam.
Bebam 2 litros de água. Por favor. Mas tenta beber mais um pouquinho. Bebe um pouquinho mais no Isso. copo. Bebe. Eu tenho uma senhora dificuldade para tomar água pela manhã. E aí teve um desafio uma vez que eu participei, até das meninas lá do território. E aí teve um desafio, tá? Eu disse, vamos lá, eu vou tentar. Vou seguir aqui. Porque eu sou forçada a tomar ainda um golinho de água de manhã, quando eu acordo, para tomar um remédio. Pronto, acabou. Aí, que foi que eu comecei? Não, bebe mais 2 goles. Bebe mais 3 goles. E aí, pronto, eu agora já tô tomando a metade da garrafinha. Então, para mim, já foi um avanço muito grande, né? Tomo gostando, saboreando? Não tomo. Né? Eu quero tomar água no decorrer do dia, mas quando eu acordo, não. É difícil. E é um horário ótimo para fazer isso. Se fala tanto disso, né? Doutora Nath, um horário ótimo, porque difícil. você vai estar se hidratando. Sim. Você passou, teoricamente, 8 horas, né? Em situações do seu corpo que estão fazendo algumas purificações. Sim. E aí é interessante tomar essa água, tá realmente. Eu também tomava pouco, eu tomo também um medicamento logo que acordo. E aí eu achava assim, tem que ser só um pouquinho, porque eu tô me acordando. E agora eu tô tentando aumentar essa quantidade. Sim. E tô chegando também a um meio copo, um copo. Sim. Aí lembra assim, tem gente que diz, tome 500 ml. Já tomou seu 500 ml em jejum? Aí eu penso, poxa, 500 ml é água pra caramba, logo cedo. Pronto. Então, pelo menos metade ou um copinho. Ainda todo o esforço, né, que tá fazendo. Então, assim, pra quem tomava um golinho e tô conseguindo tomar metade ali da garrafinha, não sei em ml, pra mim é um avanço muito grande. Sabe? Eu olho assim, eu ainda fico olhando pra garrafinha e tá bom, não, mais um pouquinho. Ainda não chegou na metade. Tem que falar, vai, mais um pouquinho. É a coisa da insistência, né? Eu preciso insistir. Exato. Porque é aquela coisa, é para o meu bem. Tem que pensar que é para o meu bem. Então, eu vou tomar. Pois é, mal não fará. Né? Então, assim, eu ia voltar numa coisa aí da história que a vida presta. Eu vou fazer um link esse com a água, mas deixa pra lá, porque não vai ser um bom conselho. Tem coisas que a gente precisa calar, né? Exato, pra vida prestar, tem coisas que a gente precisa calar. Né? Mas aí a gente falando dessa coisa das metas, eu tava ouvindo esses dias, né? Conversando com as amigas, e aí já estavam falando da coisa das metas e de que já tinha desanimado, porque não tinha conseguido fazer começar e tal. Na primeira. E aí a outra ficava assim, mas na segunda-feira você tenta de novo. Aí eu fiz, peraí, que conselho é esse? Ela pode fazer hoje, que é quarta. Você porque tá dizendo para fazer isso assim na segunda, né? Então, assim, traz mais pra cá, traz pra realidade. Não nenhuma. Aí eu faço, minha gente, tem que trazer pra realidade. Isso, né? Isso da frase que a gente tá falando, da vida presta, é exatamente isso. A frase é objetiva. Eu não tô falando que a vida vai prestar. Sim. Se acontecer tal coisa. Então, ela tem que prestar agora. Ali, né? Eu preciso fazer a vida prestar. Né? Então, eu que preciso fazer um esforço. Eu que preciso sair do meu lugar para que a vida preste. Eu não vou ficar em casa sentada de barriga para cima. Principalmente trabalhar o seu entorno para que ele conflua para isso. Sim. Né? Nem que seja assim, colocando as metas, mas de maneira generosa, né? Pausada, sem agonia, sem desespero. Porque o desespero só deixa desesperado. Teve uma coisa, Nath, que eu estava pensando, né? Enquanto a gente estava elaborando aí o tema e tudo mais, trazer essa discussão para cá, é que, da mesma forma que eu falei, né? Dessa coisa de como é que a gente alimenta isso na gente, de que a vida presta, né? Como é que a gente continua persistindo e acreditando? Porque vão ter momentos que a gente não vai conseguir. Isso é fato. Não é, né? Não vamos aqui só idealizar né? Uma coisa de que a gente sempre vai acreditar, de que a vida presta, é tudo muito bonito. Não. Do mesmo jeito que eu falei lá, que o que me bateu, o que me tocou muito quando a Fernanda Torres falou essa frase, é de que foi de uma forma muito prática e objetiva, né? E que o melhor para mim também ali, como eu gostei ali da frase, é que veio com bom humor. Leve, né? Veio leve. Então vem com esse bom humor.
né? Não estou aqui imaginando, a vida só presta porque eu vou ganhar um Globo de Ouro. Não, a vida presta porque eu fiz um senhor esforço para estar aqui. Exato. Né? Minha mãe se esforçou e esteve aqui, eu me esforcei. E que também não é uma coisa só dela. Né? Ela está vendo toda uma equipe, todo um país que está né? sendo reconhecido ali. E que até agora tem essa coisa do que ela não quer clima de Copa do Mundo. Mas é impossível não ter, né? Mas já estamos em clima de Copa do Mundo. Já, com certeza. Eu fico até também meio assim, incomodada, porque vai se esperar isso. As pessoas vão querer que ganhe. Se não ganhar, vai ser uma tristeza enorme. Mas, assim, a expectativa, eu acredito também que tem que ser medida. Você também tem que entender que tem outras coisas no entorno. Não se ganha apenas porque é o melhor filme em si, porque a gente acha que foi o melhor. Tem vários aspectos aí que precisam ser considerados. E eu, claro que para mim ganharia. E se não ganhar oficial, para mim já ganhou. Entendeu? Mas, assim, precisa se ter um cuidado, porque ela mesma não quer ter, eu acho que essa sensação de que, poxa, a gente chegou, foi indicado, mas não ganhou. E todo mundo está querendo isso, e todo mundo está torcendo por isso. E se não acontecer, vai ser uma frustração muito grande para muitos. Né? E a Fernanda Torres tem uma coisa que é interessante. Eu já vi em algumas entrevistas dela falando sobre expectativas. Que ela não quer alimentar expectativas, ela não gosta de ter expectativas. Que até me perguntam, né? Como não ter expectativas? Em relação a expectativas, né? A gente não tem como correr disso. Mas, assim, dela não querer criar expectativas. E eu entendo que quando não se quer criar expectativas, já está criando expectativas. Porque já é uma atitude, né? Pois é, né? Então, assim, ela não quer criar isso. Mas eu acho interessante nisso tudo da gente trazer para a nossa, né? Para a nossa vida de pobres mortais. Sem o Globo de Ouro, né? De que é um retrato da nossa vida, né? A gente entender que nem sempre a gente vai ganhar. Sim. Né? A gente cria expectativas, a gente quer ganhar, a gente quer persistir e tal. Mas a gente também não criar expectativa e esse olhar, peraí, mas está todo mundo esperando. Isso a gente está falando a partir da gente, né? A gente não está falando o que a Fernanda Torres falou, tal, sim, né? Isso. Sim. Mas assim, da fazendo gente para a nossa vida, né? Mas da gente entender que a gente não está fazendo porque os outros estão falando, porque os outros estão achando, esperando. Tá esperando da gente. Porque quando a gente vive isso também, a gente vive uma cobrança muito grande, né? Já tem uma cobrança interna, então vai ter uma cobrança externa, né? E a gente vai viver nessa cobrança e sempre tentando realizar algo que é para o outro, não é mais para gente. Você. Não é mais para si mesmo. Isso é uma situação assim tão difícil de você controlar e de você conseguir se posicionar, porque veja, você faz uma escolha, você espera que aquilo ocorra, você faz o seu papel, você, vamos dizer, uma prova. Você quer fazer uma prova, você quer passar naquela prova. Aí você não passa na prova. E aí você se questiona, poxa, não passei. Eu deveria desistir totalmente, eu não passei e isso está me incomodando. Por quê? Porque o outro esperava que eu passasse e eu não consegui. Ao mesmo tempo, será que eu queria mesmo passar? Sabe? Então, é preciso você se conhecer muito bem para você entender até onde você quer, até onde você vai fazer essa expectativa por você ou pelo outro. E se o outro não se realizar na expectativa que fez em você, é o problema dele. Sim. Então, as emoções da gente precisam ser muito bem observadas. E quando você tem autoconhecimento, você consegue bancar. Poxa, não passei, ou passei, não quero, posso escolher não querer. E aí é ter realmente sanidade mental, que é uma das frases do Selton Mello, que o que ele quer para a vida dele é sanidade mental e para a humanidade. É você ter sanidade mental para você entender e ler o que você tá achando que vale a pena, que é importante, sabe? E dentro da sua expectativa, o que é que vai lhe agradar ou não. Porque fica muito pesado. Sim. Muito difícil.
Por outro lado, a gente já começa a pensar assim, poxa, o Brasil é um país que não tem reconhecimento quase nenhum em termos de cultura. Sim. A gente só está achando que esse filme é muito bom porque foi indicado. Uhum. Né? Será que Exato. esse filme teria uma avaliação crítica, positiva, e como tantas outras coisas que a gente vê por aí, se não tivesse sido reconhecido lá fora? E que, inclusive, até a própria Fernanda Torres, ela fez uma colocação aí também nesse período aí, que eles estão, né, da divulgação do filme, de que, assim, a gente não reconhece, a gente não dá valor para aquilo que é nosso, mas a gente quer que quem seja de fora dê valor, né? Que é Então, nosso. então, isso também faz a gente se perguntar até no seguinte, um filme que é indicado ao Oscar, tá, é exatamente isso que você falou. Então, a gente só vai valorizar porque o filme foi premiadíssimo, porque Fernanda Torres está lá premiadíssima, porque o filme está lá concorrendo ao Oscar. Então, eu só vou valorizar por conta disso. Porque tem o olhar do outro, foi validado pelo olhar do outro, Isso. né? E é um olhar do outro que é muito significativo, inclusive, quando a gente fala de cultura brasileira. Isso. É o olhar americano, hollywoodiano, o cinema hollywoodiano, lançando um Dando olhar créditos, sobre né? o filme, sobre o filme brasileiro. Então, assim, por que a gente precisa? A gente volta para isso, trazendo para a nossa realidade. Por que precisa de uma outra pessoa que valide para dizer assim, presta ou não presta? Né? E eu acho o quê? Presta ou não presta? Né? A vida presta. Ah, pode continuar, porque a vida presta. Isso aqui que você está fazendo presta. Peraí, até agora eu estava fazendo onde, o quê? Né? Né? É aí onde eu bato. Se autoconheça. Porque quando você se conhece, quando você se entende, Sim. você sabe até onde você quer ir, você sabe o que é importante para você. E isso passa pela questão da parte mental, de como você lida com suas emoções, de como você lida com frustração, com o que dá certo e o que não dá. O que é que você replaneja na sua vida? Porque você às vezes vem aqui com a sua lista de 10 itens que são impossíveis de ser retirados, você não consegue cumprir, e aí você vai fazer o quê? Sim, sim. Reprograma como? Né? Não dá para simplesmente vou desistir, acabou, não vou fazer mais nada. Como é que eu reprogramo essa meta? Como é que eu me estruturo para que a minha vida continue a ser esse sentimento? Presta viver. Mas a gente precisa ter noção de como a gente quer, de como vai ser interessante, do que é que me faz bem ou não. Não dá para seguir regra somente, que foi dito por alguém que não tem nada a ver com você, sabe? Hoje a gente vive um boom muito interessante na área da medicina, né? Que são os tratamentos. Não sei se você viu essa semana, ontem ou foi antes de ontem, uma situação de que um homem foi surpreendido no aeroporto com várias canetas, que é uma caneta de tratamento de saúde para perda de peso, e ela não está ainda no Brasil, mas você pode importar, você pode viajar e comprar e trazer. E esse homem estava com várias unidades na cueca, sabe? Na roupa, na perna. E quando ele passou na alfândega, foi verificado isso. Veja até que ponto as pessoas estão chegando para uma coisa que precisa ser avaliada. Eu preciso desse medicamento, esse medicamento precisa ser conduzido como? Eu não quero comprar por aqui, porque é muito caro para importar, então alguém vai trazer e faz uma coisa dessa. Sabe? Então, as coisas precisam ser muito verificadas. As pessoas estão super fora da noção do que é o normal. Isso foi uma coisa, assim, de uma comoção na comunidade médica. Eu vi vários depoimentos, várias pessoas considerando é uma medicação que precisa ser condicionada no meio refrigerado, e você traz junto ao corpo, sabe? Menina, o povo andava riscos, com dinheiro, né? Era na cueca, agora estão andando com caneta. Com as canetas. Imagine, virou dinheiro. Sim. É interessante isso que você está falando, né? Porque, assim, é perder realmente a medida. Você falando disso de autoconhecimento, de conhecer, é saber a medida mesmo da coisa, o limite da coisa. A gente só sabe quando se conhece.
Isso. Né? Quando você falou aí dessa coisa de se perguntar, continuo a prova, não, eu paro, eu desisto, eu faço isso, aquilo, outro. Isso é importante, né? Isso já é importante, se questionar sobre tudo isso, né? Por isso que quando a gente fala da psicoterapia, a gente está falando de... Chega um momento também que se torna muito sofrido, que é onde a gente precisa procurar ajuda profissional, né? Porque vão ter momentos difíceis, a gente vai passar por vários momentos difíceis, mas tem hora que vai ter que ter um empurrão, né? você vai ter que ter... Eu digo muito assim, uma medicação, você utiliza com uma indicação, você aceita. Sim. Agora, uma psicoterapia, um atendimento com um psiquiatra, por exemplo, as pessoas se ressentem. Sim, não quero, sim. não vou me mostrar vulnerável. E é necessário. Quando eu digo, você quando está com uma dor no pé ou com uma fratura numa perna, você não usa uma bengala? Então, por que não aceitar essa intervenção como uma bengala que seja? Né? Uma medicação. Uma coisa para ajudar, pra né? ajudar, A se movimentar, porque você vai continuar. precisar para seguir. Então, a terapia, a psicoterapia pode ser encarada como uma forma de ajuda, tanto para você continuar, quanto para você se descobrir e se autoafirmar, e se entender e colocar você no meio desse mundo. A gente está num mundo que a gente quer acertar, a gente quer viver bem, mas às vezes precisa de alguma ajuda, precisa de algum, vamos dizer assim, direcionamento. Exato. Sabe? E por que não se abrir a isso? Ontem eu atendi uma pessoa, foi muito interessante. Ele me falou assim que, ai, que bom, olha só, eu estou atuando numa área que muita gente acha uma área super, vamos dizer assim, não quero usar uma palavra pejorativa, mas muita gente acha que é uma área que não tem tanta importância, que é a área de você avaliar as pessoas na questão do trabalho, né? Sim. Você vai fazer um exame admissional ou um exame periódico e muita gente vê aquilo ali como uma coisa sem importância alguma. Mas, às vezes, é um momento em que aquela pessoa teve um contato com um profissional que possa lhe dar uma orientação. Como ontem um rapaz me disse, eu não tive com quem conversar nunca isso, mas eu estou me sentindo triste, não estou conseguindo continuar bem, estou me acordando mal, agoniado, venho para o trabalho porque tenho que vir, mas não queria vir. Então, é aí. Aí eu consegui fazer uma boa orientação, encaminhei, mediquei e tal. Então, assim, quantas pessoas conseguem ter esse esclarecimento de que está passando por essa dificuldade, sabe? Sentir e ter a condição de assumir, não estou bem, preciso de ajuda. E quantas têm acesso a essa ajuda? Sim. Entende? Então, é isso, é você conseguir se abrir e deixar que a vida realmente siga sendo legal. Sim. Fazendo sentido. É interessante, você falou aí que por algumas classes, né, aí dentro da sua área, consideram menor, né? Não é interessante, ou que não tenha um status, como muitas vezes é colocado, a gente sabe, né, no meio da medicina. Mas é interessante, hoje em dia, a gente passa a maior parte do tempo da gente trabalhando, produzindo, consequentemente também adoecendo. Isso. Né? Pelo ritmo que a gente tem levado nesses tempos. Então, assim, e esse atendimento, esse formato, né, ainda não é bem, não é que seja bem visto, mas ainda não tem a importância que merece. Exato. Né? Porque, olha só, num momento desse, num curto espaço de tempo, você conseguiu escutar de uma pessoa, conseguiu ter a escuta de um profissional que estava ali, pô, eu não tô legal. Exato. Eu não tô legal e eu nunca tive ninguém para falar disso. Para falar, não consigo. Né? Por mais que eu frequente, talvez, uma assistência de saúde, eu não tive ainda espaço para colocar isso. Sim. Sabe? E é tão interessante, eu admiro e eu encorajo a quem realmente se enxerga dessa forma e tem o esclarecimento, a clareza de dizer, poxa, eu preciso procurar ajuda, sabe? Hoje em dia ficou muito mais, vamos dizer assim,
aceitável, né? Falar que você pode ter uma fraqueza desse sentido, porque a gente vem trabalhando esse assunto bastante depois da pandemia, as coisas ficaram muito mais perenes para que as pessoas se abrissem para isso. Mas ainda é uma dificuldade. Sim, ainda tem um tabu muito grande, né? Porque se mostrasse fraco, como isso, assim? vulnerável. Não, o mundo lá fora pede para eu ser forte, para eu suportar tudo. Como é que eu vou me mostrar assim fraco, né? Me lembra aí a música no filme, né? Ainda estou aqui, a música do Erasmo Carlos, né? É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, né? A gente precisa dar um jeito para a vida prestar. Né? Exatamente. Então, assim, a gente, voltando agora, né? A gente se depara com isso, com esse momento do Brasil, né? Aí na indústria do cinema. O Brasil está em foco, né? E a gente também em ritmo de festa, porque aí a gente já está às portas do carnaval, começo de ano, ainda tem um clima meio de férias, mesmo na correria do dia a dia da gente. Um engrenar meio a passo de tartaruga, né? Mas a gente, assim, mesmo dentro porque é tudo ao mesmo tempo, né? Tem o caos e... O carnaval é um próprio caos, né? Tem a alegria e o caos do carnaval. Mas é isso, é a gente mesmo dentro desse caos enxergar que a vida presta, né? E acho que a gente se repetir isso na vida. Às vezes, como a gente falou aqui, às vezes a gente não vai não acreditar. Peraí, tá difícil de eu dizer que a vida presta. Agora o momento tá punk, mas posso garantir que a vida presta. Né? E que você vai encontrar meios para acreditar nisso. É preciso dar um jeito, meu amigo. Preciso dar um jeito, minha amiga. A gente vai dar um jeito e a gente vai conseguir. E vai seguir. Vai pedir ajuda profissional, ajuda para um amigo, vai parar um pouquinho, vai, enfim. Se realinhar para ir à frente. Dentro desse período que passamos um pouco reprogramando a nossa vida, a gente encontrou um sentido novo nesse projeto, né? E estamos com uma carinha nova. Essa carinha nova não é a nossa. Que foi assim, maravilhoso. Foi pela Yasmin, isso. Né? A Yasmin Kalina, ela foi um projeto que a gente começou a entender que precisava ter uma cara nova. E que a gente quer que vocês também deem a opinião de vocês. Quer que vocês estão achando. A gente vai ter aí umas coisinhas novas para vir. A gente quer, né? A opinião, a sugestão, a crítica, né? Vai por aqui, isso aqui é legal e tal. E a gente também vai sentir para ver o que, né? Onde é que a gente vai caminhando e se ajustando. Vamos tentando aí, né? Vamos seguindo essas tentativas, né? E seguindo com isso, né? Nessa certeza, assim, de que a vida presta. Tem horas que a coisa fica meio baqueada. Mas siga acreditando, porque presta e muito. Presta e muito, né? Então a gente vai ficar por aqui hoje, né, Nath? Isso. Tá bom. Né? Foi uma maravilha voltar. Como você está se sentindo, Ariane? Eita! Sabe o que foi interessante? Outra coisa também, né? Quem aí acompanha a gente tá vendo uma nova identidade visual e tá vendo o visual também, tá tudo novo. Então a gente tá embarcando no novo ambiente, num novo momento nosso também aqui individualmente. Então tem várias coisas novas aí que a gente acontecendo. Né? Tem uma coisinha caótica aqui, outra ali, mas a gente vai se arruma vamos se ajeitando, segue. Né? Mas eu confesso para você que hoje, vindo para cá, teve um momento, eu sentei aqui, eu estava aqui, né, e conversando e tal, e tudo se ajustando, e teve um momento que eu senti um frio na barriga, como foi da primeira vez que a gente foi gravar, né? Os primeiros ali foram ao ar, mas eles ficaram como teste, né? Foi um projeto piloto nosso. E me bateu esse frio na barriga. Quando me bateu esse frio na barriga, eu senti... aquele misto de desespero, como se fosse assim, meu Deus, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso. Aí vem meu outro lado, minha adulta saudável, faz, ei, que é isso? Você já vai fez, tirar de letra. calma, respira, vai dar certo, né? Mas bateu esse friozinho, com medo, com desespero, e que ao mesmo tempo eu gosto dessa sensação. É isso mesmo. Né? E você aí, eu também vinha assim pensando, eita, eu gosto muito do nosso momento. Acho que todo mundo vê que a gente se deixar ficar horas aqui conversando. E eu vinha sentindo assim, eu estava com tanta saudade disso.
de bater um bom papo, de ouvir boas ideias, de discutir assuntos que a gente vai embora daqui, vai imaginando, poxa, isso aqui é por aqui, isso aqui é por lá. Então, eu sinto que este ano tem muitas coisas boas para acontecer. Que bom, que seja, porque a vida presta, viu? Exatamente. E a gente vai encerrar a nossa conversa aqui, a gente vai continuar, porque agora a gente vai tomar um café e vai conversar mais um pouquinho, porque a gente conversou pouco. Até o próximo episódio. Aguardamos as opiniões, por favor, se manifestem.